Amém. Shalom, shalom. Você está declarando paz, prosperidade, saúde, longevidade de vida e filhos sentados à mesa com os pais. Então é uma saudação muito importante. A nossa finalidade de estarmos aqui é de trazer fundamento, né? E fundamento vai contra tudo aquilo que é contrário ao reino. Então, quando você estabelece fundamento, você confronta a estrutura que tem comprometimentos na sua edificação, a vida do reino, né? E a Bíblia diz que entre as estrelas há diferença de brilhos. Pelo fato de alguns terem uma capacidade maior dada por Deus, eles são habilitados a ajudar os outros a ter uma compreensão mais extensa das coisas do reino. Não existe uma guerra que seja bem feita se ela não for feita com unidade do corpo. Todo aquele que faz guerra sozinho se arrebenta. Pega o seu ministério, joga para a guerra achando que é um ministério que vai resolver toda uma questão complexa dentro de uma área geográfica. Não é à toa que a Bíblia diz: um ao outro ajudou. Porque no mundo espiritual, nas trevas, os demônios se unem. Quando Daniel estava guerreando, né, o príncipe da Pérsia se une ao príncipe da Grécia para tentar invalidar toda uma vida, todo um ministério de Daniel. Até que o arcanjo Miguel se une ao arcanjo Gabriel para conseguir desbravar o céu e trazer a mensagem celestial para Daniel por causa do bloqueio que estava havendo no céu com o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Que somos família, em que estamos tendo a direção para uma junção e conexão. Então, é juntar ministros que desejam viver unidade. E esse é o desejo de Jesus. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então, que o ministério aqui em Unamá se fortaleça nessa junção, que o ministério ali em São Pedro da Aldeia se fortaleça com essa junção, e tudo aquilo que antes trazia comprometimento satânico para essas regiões seja paralisado pelo poder da igreja. Amém, meu irmão? Somos igreja. Você pode dar glória a Deus? Aqui não se trata de uma denominação, e nem vai prevalecer o nome de uma denominação. Aqui, nessa junção, cai o nome denominacional por terra, cai toda a concepção de que somos trabalhadores para uma denominação, isso sai fora, e o que entra é os cooperadores do reino, que como família trabalham para sarar, curar e transformar a área de Unamá e a área de São Pedro da Aldeia. Glória a Deus por isso, meu irmão. Agora, para que isso aconteça, né, a exigência do Pai é que esses que anelam por isso sejam bem firmados, bem fundamentados. E o que hoje Deus tem me falado é que se fala, como se está falando muito, dessa vida e autoridade apostólica, mas às vezes só de placa e de título, mas não se vive a essência do apostólico. E isso, quando não é vivido na sua essência, é dar brecha para apanharmos naquilo que dizemos que somos e não somos. É naquilo que dizemos que temos e não temos. Então, para que a gente possa tramitar em verdade no que temos necessidade de tramitar, a gente tem que ser informado.
nós queremos tramitar no mestral para ensinar você, para que você tenha conhecimento, entendimento da vida do corpo, da vida da igreja, naquilo que diz respeito à vida da igreja. Se falamos que somos igreja e não estamos andando em características que diz que a igreja tem, nós somos qualquer coisa menos igreja. Então nós queremos discorrer alguns ensinamentos que com certeza pode confrontar com a sua ideologia ou compreensão que se tinha de que igreja é isso, igreja é aquilo, mas eu quero que você tenha sabedoria, entendimento de Deus, para você ter de Deus a concepção de que quando Deus falou em ter uma igreja, ele falou em ter uma família. E como Deus expressou, Deus interioriza e depois ele expressa exteriorizando. E quando ele exterioriza, ele dá ciência a quem ouve do que ele deseja. Então a gente precisa agora ouvir o que Deus já exteriorizou. Saiu de dentro de Deus. A igreja de Deus saiu dele. Da mesma maneira que quando Deus quis dar uma disjuntora, uma cooperadora a Adão, ele tira do lado de Adão, da costela, na qual aqui ensinamos que quando a Bíblia diz costela, no original hebraico é no desejo mais íntimo ou profundo de Deus, que estava dentro do homem. Quando Deus quis dar para ele mesmo uma igreja, ele tira de dentro de Yeshua. Quando o soldado fere Jesus na cruz do Calvário, diz a Bíblia que sai água e sangue do seu lado. Ali, Deus exteriorizou o nascimento da igreja. Como Eva saiu de dentro de Adão, agora a igreja sai de dentro da vida, do corpo, da natureza de Jesus. Um detalhe, faltando nessa igreja, ela pode ser chamada de tudo, menos igreja. E as atualizações da modernidade fez a igreja perder a sua essência, porque abrimos mão do que Deus priorizou e não negocia. E se nós não andarmos nesse nível de natureza, ficamos expostos a ser golpeados no que não poderíamos ser golpeados, porque estamos andando numa falsidade ideológica. E Deus não é falso, porque Deus é autêntico. Deus é original, glória a Deus. Há um plano original de Deus que não pode ser mudado. E isso tem que ser vivido na sua íntegra. Então, quando falamos de igreja, falamos de coisa muito séria. E estamos falando de modelo. Tudo que Deus quer exteriorizar, Deus exterioriza por um modelo. Por quê? Porque é importante que Deus faça você ter uma imagem. Porque hoje estamos trabalhando isso no ministério, levando por meio de ensino a galera entender a importância de jejum e o que significa jejum. O jejum tem como um dos objetivos dele ativar o seu espírito profético.
E uma vez que o seu espírito profético é ativado, vai entrar em ação a liberação de uma imagem. Por quê? Porque quem tem imagem governa. Estamos aí, senhores? Se você não tem imagem, você não governa. Não é à toa que o profético na vida de alguém, e principalmente na vida da igreja, é caçado. Por quê? Porque diz a Bíblia, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não tem como manifestar profecia se eu não estiver com o espírito profético ativado. E Satanás sabe que se seu espírito profético não for ativado, você não tem imagem. Se não tem imagem, não governa. Deus, aleluia, quando quis estabelecer governo, ele se reúne e diz, façamos o homem a nossa imagem. Quando Deus exterioriza a imagem, que é o homem, Deus dá uma ordem para o homem, governa. O que Satanás faz? Vai caçar o que no homem? A imagem. Porque sem imagem eu não governo. Mas como eu vou ter imagem? Se eu tiver um espírito profético ativado. Nessa noite, dentro de algumas finalidades da ministração, a finalidade aqui hoje é ativar seu espírito profético. Ô, glória! Fala para o teu irmão, teu espírito profético vai ser ativado para você receber a imagem. Glória a Deus. Deus quis um tabernáculo, já dando preparo de um apontamento de igreja, de um corpo, de uma família. O que Deus então traz? Deus traz a ativação dentro da vida de um homem, no seu espírito, para que o seu espírito se tornasse um espírito profético e viesse a imagem. Todo ministério tem que ser vivido dentro de uma imagem. Se você não tem a imagem, você não tem um modelo. Se você não tem um modelo para o seu ministério, você fica vulnerável a ter que seguir alguém, a ter que imitar alguém, a ter que puxar a vida de alguém. Deus não te dá ministério para ser imitador. Deus te dá ministério para você seguir um modelo. Uau! Então, eu posso ter cooperação e ajuda, mas a ajuda não vai me dar modelo. Modelo quem vai me dar é aquele que vai ativar meu espírito profético. E se eu não tiver o espírito profético, não há profecia. Estamos aí, estão entendendo? E sem profecia, o povo se corrompe. O que temos vivido hoje dentro de alguns ministérios? Muito blá, 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 e alguns até se intitulando profeta. Profeta não é o que faz blá, blá, blá. Profeta é o que conhece e reconhece o modelo. Porque o profeta vê a imagem, e quem tem imagem governa. Você tem que escrever isso, você tem que gravar isso. Fala para o seu irmão, quem tem imagem governa. Por quê? Satanás sabe disso. Porque quem tem imagem domina. Que é isso, apóstolo? Você já viu que toda idolatria gera dominadores? Gente dominada? Porque tem uma imagem. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, não ouve. Tem olhos e não vê, mas domina. Porque é uma imagem. No que a igreja falta, Satanás pega e usa contra a igreja. Se lembra? Que diz a Bíblia que quando Moisés morre, Satanás quer o corpo dele para fazer o quê? Uma imagem, para gerar domínio. Nós abrimos mão de algo que Deus diz que é fundamental que tenha,
E quando não a exercemos e não praticamos, somos dominados. Então, nessa noite, eu peço a Deus que esclareça a importância de que aqui, em Unamá, em São Pedro da Aldeia, pastor Elcio, pastora Perla, Marquinhos, Lu, tem que ser portadores de uma imagem. E uma imagem que venha da onde? De Deus no seu espírito profético. Porque quem tem espírito profético não copia, ele segue o modelo. Glória a Deus. Com muita propriedade eu declaro que para Unamá, que para São Pedro da Aldeia, Deus tem um modelo. Aleluia! Por isso que é importante que se entenda o princípio que Deus estabeleceu, dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Por quê? Porque a igreja tem modelo. Abra sua Bíblia aí. Êxodo. Capítulo 25. Verso 9. Quero recomendar que você tenha algumas ferramentas para que você também tenha uma diversidade de informações. Eu recomendo a Bíblia Mensagem. Quem não tem, procura adquiri-la, porque é uma das ferramentas que consegue alcançar de muito perto a autenticidade e a originalidade da escrita, ou da revelação de Deus. Tá? Eu vou ler numa tradução, depois eu leio em outras. Por isso que, se você quer se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus, você tem que deixar Deus despertar a sua vontade e interesse de ler, e ser bem recomendado, né? Como eu gosto de recomendar livros, na qual a gente passa alguns no crivo e diz: esse aqui deixa de lado, meu irmão, fora com isso, mas esse aqui se enche dele, se enche, e é uma boa recomendação essa Bíblia, a Bíblia Mensagem. Eu vou ler numa, depois eu leio na outra para você. Êxodo 25, verso 9. Está escrito assim, ó, é Deus falando com Moisés a respeito da existência do tabernáculo. Ele diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Na outra tradução está assim, ó: o Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que separem ofertas para mim, receba as ofertas de todos os que desejarem apresentá-las. Estas são as ofertas que você deve receber deles: ouro, prata e bronze, panos azuis, roxos e vermelho, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro, de golfinho, madeira de acácia, óleo para lamparina, especiarias para o óleo da unção e incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para o colete e o peitoral. Eles vão edificar um santuário para mim. Olha que coisa linda, aleluia. De modo que eu habite entre eles, será construído de acordo com o modelo que entreguei a você, com o projeto da habitação e de toda a sua mobília. Primeiro, Deus chama logo a atenção: você não vai construir para você, para a sua família, para a denominação, você vai construir para mim. E essa construção tem que ser nos mínimos detalhes
do modelo que eu vou te dar. Agora presta atenção. Eita, já estamos começando a entrar na revelação. Quando Deus quis deslocar uma família de um lugar para o outro, ele pediu que construísse a arca. Quando ele manda construir a arca, ele diz: Noé, toma o modelo. As medidas todas estão aí. Constrói essa arca, põe tua família dentro da arca e deixa que ela vai ser transportada em segurança. Se vocês não construir a arca, o ministério, dentro do modelo que Deus deu, quem entrar nessa arca com a sua família está perdido. Porque na hora que você estiver que transportar, Deus não vai reconhecer, porque a arca não foi para ele, porque fugiu do modelo. Uau! Uau! Por que, Marquinhos? Dentro da igreja, alguns ministérios, tem gente apanhando e sendo buscado dentro da igreja. Porque Deus nunca viu aquilo como igreja nem ministério, porque não tem modelo. Aqui, irmãos, é um lugar que temos que nos sentir seguros, confiantes, protegidos. Mas se o diabo vem buscar você aqui dentro, é porque o modelo está falho. E Deus não pode transportar ninguém em segurança que o modelo esteja falho. Porque está faltando alguma medida. Por isso que quando eu vim aqui naqueles 3 dias, eu vim como Deus me mandou vir, como Jeremias. E Deus mandou eu entrar aqui para destruir. Destruir o quê? Um modelo que não é autêntico. Porque Deus quer dar a vocês o modelo original. Glória a Deus! Olha só, Moisés, faça tudo para mim como está no modelo. Deus, presença, tem uma planta para dar a vocês, cuja ele mesmo é o arquiteto e construtor. Diz a Bíblia em Hebreus que Abraão aguardava uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Deus te dá a planta e como arquiteto te ajuda a organizar o modelo. Quero profetizar, meu, que tudo relacionado ao ministério em Unamar e ao ministério em São Pedro da Aldeia vai entrar na sua devida ordem. Não vai ser colocada nada fora de ordem. Deus vai organizar tudo, porque Deus está interessado em colocar em Unamar, em São Pedro da Aldeia, uma igreja que seja chamada não a igreja de fulano. Não é isso que alguns pastores dizem? Aqui no meu ministério não. Eu pensei que era para construir para Deus. Você não entra mais na minha igreja. Eu pensei que o arquiteto e construtor era Deus. Eu estava contando uma experiência no carro, que um dia Deus veio, conversou comigo e falou assim, ó, você não pode se sentir dono daquilo que você nunca gerou. Falei, opa, que isso, Deus? Você não pode querer mandar em pessoas na qual elas não podem ser controladas ou manipuladas por alguém que não tem direito de se achar dono do que não criou. Eu sou o Criador. E o meu ensino para você é esse. Eu não convivi com um traidor durante anos e anos, sabendo quem ele era. Judas só saiu do convívio
com os apóstolos e Jesus depois que encheu uma medida. Depois que encheu uma medida, então Yeshua lhe ordenou a fazer o que ele quisesse sem lhe mandar embora. Quando você manda alguém para fora do lugar que vocês são responsáveis, vocês tiram a autonomia de Yeshua. Então ele vai pedir conta a vocês do que não é de vocês. Se for para conviver, até sendo beijado pelo traidor, conviva. Se for para conviver, sendo abraçado por um traidor, conviva. E não os mande embora. Espere que a medida se encha. E Deus, que é o dono, os coloque para fora. Podemos dar um glória a Deus aí, amado? Então, ser responsável por um ministério não é coisa tão fácil, não. E eu vejo gente batendo, quero ser pastor, quer ser mesmo? Vai ter que andar nesse nível. E a hora que você começar assim, minha igreja, o Senhor vai descer e falar, quem morreu na cruz e foi furado? Foi do seu lado que saiu a noiva? É claro que alguns não vão serem satisfeitos. Não sigam servindo para satisfazer os homens. Satisfaça quem deu a vocês o modelo. E aí sim ele vai se agradar de vocês. Agrada-te do Senhor. E ele satisfará o desejo do vosso coração. Glória a Deus. Podemos dar uma descontraída, aplaudir bem forte ao Senhor? Quando Deus traz um modelo de um desenho de igreja, ele estabelece um padrão. Todo ministério que tem um modelo tem critérios. Esse critério é para preservar não você, mas a essência do ministério. Se não tem critério, pode vir gente de outro ministério e toca aqui, faz e acontece, e você exige da casa, e o de fora vem e fica fora do critério porque ele não é da casa. Então, se não é da casa, não pode subir o altar. Mas se sobe, por que está subindo? Cadê critério? Aí vocês lutam para não deixar entrar diabo. Quem vem de fora vem de que maneira? Você conhece a vida dele? Estamos aí, querido? No final, todo mundo vai embora. Mas vocês, Deus fala, vocês no canto. Xolamalabassai. Lá fora, 6 milhões de pessoas. Deus não se voltou para nenhum deles. Falou, Moisés, Arão e Miriam, para fora da tenda no canto. É comigo. O que aconteceu? Cadê o critério, Miriam? O critério é que você não toque no ungido. Não fale mal do ungido. Você falou, e também Arão, os dois vão ficar leprosos. Deus jogou o juízo. Vapo. Miriam não tinha o peito sacerdotal. Ficou leprosa. Quando bate em Arão, bate no peitoral. Tibum. Deus então fez memória de que ele era um sacerdote, um poupou. Mas Miriam teve que ir para fora do arraial. Evitem de Deus ter que colocar vocês para fora do arraial por falta de critério. Se tem modelo, tem critério. Tem critério, tem ordem. Povo sem ordem não vai para lugar nenhum. Porque para romper você tem que estar organizado. E Deus quer levar vocês aqui de Unamá e de São Pedro a romper. E quem quer romper, dá glória a Deus.
Deus então estabelece um modelo. No modelo, presta atenção nisso, Deus estabelece uma estrutura. Qual estrutura? Tem um modelo. Para esse modelo funcionar, que é a igreja, o ministério, ele dá uma estrutura. Qual a estrutura? Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 12, 27 a 28. 1 Coríntios, capítulo 12, 27 a 28. Acharam aí, pode dizer amém? Amém. Diz assim: ora, vós sois o corpo de... Uma das definições da igreja não é corpo de Cristo? Então ele está falando de igreja. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha o verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, no corpo, primeiramente quem? Primeiramente quem? Primeiramente quem? Primeiramente quem? Se essa não é, ou se esse não é o segmento da estrutura que é proveniente do modelo, então podemos chamar o que não tem apóstolo de quê? Diz a Bíblia que é primeiro, não é segundo nem último. Primeiro. Deus dá um modelo, pá. O modelo tem critério, porque o modelo tem uma estrutura. Qual a estrutura? Primeiro, para que se funcione no acordo, na harmonia do céu, primeiro Deus colocou na igreja, no corpo, apóstolos. Depois, profetas. Mas eu quero ficar no primeiro, para que vocês entendam esse padrão. Abra sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, do verso 7 a 16. Estamos aí? Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá, 4, 7 a 16. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores, querendo, olha que coisa linda, verso 12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Não existe perfeição se não houver a organização de uma igreja e ministério com os 5 fundamentos, iniciando-se com o primeiro, que é apóstolo. O aperfeiçoamento só vem quando o que Deus deu como modelo está na sua originalidade. Fugiu dessa originalidade, não há aperfeiçoamento. E o ministério, a qual chamam ministério, está impotente nas suas funções de vida, porque foi mutilado, está faltando uma parte. Você já viu que no seu corpo, operando algo, por mais que seja bem sucedida a operação, depois que mexe naquele órgão do corpo, já não vai se ter a mesma operacionalidade, porque mexeram e promoveram uma disfunção. Estamos aí, Senhor, depois, eita presença, depois que mexeram na igreja, promoveram uma disfunção, a coisa já não anda como Deus a originou.
até que haja uma restauração. E o que precisamos hoje não é de reformadores, porque tempo de reforma já foi. O que precisamos agora é de restauração. Porque se tem arquiteto, engenheiro aqui, sabe o que eu estou falando. Quando um arquiteto, um engenheiro fala, temos que restaurar esse lugar. A linguagem é, temos que trazer de volta a originalidade desse lugar, porque perdeu a imagem, perdeu a autenticidade. O que Deus está fazendo por meio dessa unção apostólica, está trazendo de volta a autenticidade da vida da igreja, para que seus ministros, em cada operação, tenham autonomia devida para agir conforme Deus o vocacionou desde a eternidade. E aí diz a Bíblia, em Coríntios, que Satanás não vai ter mais domínio nos territórios que é da igreja. Então, em outras palavras, o que Deus está querendo falar é que chegou a hora do ministério aqui em Unamá, em São Pedro da Aldeia, tomar território. Glória a Deus! Então sacode teu irmão aí e diga, você vai avançar, meu irmão. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo-a em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, ou igreja, ministério bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas e ligas, a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Os 4 ministérios, para ter uma função harmoniosa, saudável, original, precisa que exista o primeiro. Desses 5, quem é o primeiro? Quem te falou que é apóstolo? É isso aí, galera. O que eu estou ensinando a vocês aqui é princípio e fundamento. Porque amanhã os denominacionais vão vir em cima de você dizendo, isso é balela. Apóstolos foi na época de Jesus. Apóstolos sempre existiram. O que eu preciso entender é qual o significado e especialidade dos apóstolos. Para entender que já na antiga aliança já existia. Agora Deus consolida de forma bem expressiva por meio de Jesus. E se a gente não conhecer isso, a gente vai ficar à mercê de um vento de doutrina, aonde quando nos pressiona, não sei. Não, amigo, eu sei. São 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Por que que o apóstolo é o dedão? Na comparação, porque apóstolo pode tocar nos 5. Procure com outro dedo da mão, que não seja o dedão, tocar nos outros 4. Tenta aí. Estão entendendo? A função e importância de um fundamento estabelecido por Deus para a vida do corpo. Se você arranca isso,
você arranca o polegar. Se arranca o polegar, esses 4 precisam ser marcados para uma identificação, porque afinal de contas a identidade vem do primeiro. Eita. Ah. Tem um rei na Bíblia chamado Adoni-Bezeque. Sabe o que ele fazia? Arrancava os dedos, principalmente o polegar, das mãos e dos pés dos futuros herdeiros. Porque um herdeiro da linhagem real que seja mutilado em um órgão do seu corpo perde o direito de reinar. Porque não se pode ter no governo alguém que reine deficiente. Mas se Adoni-Bezeque corta os dedos, ele acaba com os herdeiros. E infelizmente, dentro de alguns ministérios, temos líderes com Adoni-Bezeque encarnado, porque se souber que você é herdeiro, eles puxam o seu tapete. Estamos aí, senhores? Eu estou te passando informação. Quando Jesus é solicitado por uma mulher cirofenícia, já leu isso na Bíblia? Ela pede que Jesus lhe atenda. Jesus lhe confronta, dizendo, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por que Jesus chama ela de cachorro? Ela era cirofenícia, proveniente da linhagem, da natureza familiar de Adoni-Bezeque, que tinha como costume mutilar os herdeiros. Se o herdeiro é mutilado, ele não tem direito de se sentar à mesa. Tem que ir para baixo dela como cachorro. Jesus confronta essa natureza nela para trazê-la para o seu devido lugar. Porque mesmo sendo proveniente dessa natureza, Deus poderia restituí-la e restaurá-la. E você só tem como ser restaurado sendo confrontado. Quando você rejeita confronto, você está dizendo, Deus, eu estou satisfeito em ser cachorro, porque me satisfaço com as migalhas. Jesus, quando confronta ela, ela diz, sim, meu Senhor, sim, mas também os cachorrinhos comem da migalha. Jesus diz, você foi curado agora, porque você sai da posição de cachorro para se sentar à mesa como herdeira. Presença! Deus está conferindo a vocês um modelo por uma imagem, porque dentro do ministério de vocês, muitos vão deixar de ser cachorrinhos, vão parar de comer migalha e vão se sentar à mesa para serem príncipes e reis. Quando Deus estabelece um modelo, Ele estabelece um modelo nessa organização. Primeiro, apóstolos. Agora, o que apóstolo tem que lhe faça ser primeiro? O que existe na vida, na natureza, na essência de um apóstolo que lhe faça ser primeiro? É o quanto ele prega? É o quanto ele ora? É o quanto ele tem de autoridade? É o que ele tem que puxa os outros ministérios. E o que ele tem? Paternidade. Apóstolos são pais. Glória a Deus. Paulo diz a Coríntios, vocês têm muitos mestres, mas poucos pais.
você pode ter profeta, você pode ter evangelista, você pode ter pastor, você pode ter mestre. Se não tiver pai, não tem herança. Porque quem deixa a herança para filhos são pais. Se rouba os pais, os filhos ficam desnutridos e não podem herdar. Porque quem deixa legado são pais. Se some, se desaparece com a vida de pais, some com modelo. Presta atenção nisso, que agora a gente vai começar a bater doída aqui, nessa região em São Pedro da Aldeia. Por quê? A questão de sumir com o pai não é a falta de existência, mas é a falta de vida, falta de modelo e falta de essência para que pais gerem filhos e filhos se tornem herdeiros. E o que Deus estabelece na igreja? Que primeiro são os pais. Eita. Por quê? Porque quando Deus levanta a linhagem sacerdotal, nenhum sacerdote poderia ser sacerdote sem ser pai. Tinha que ser pai. O seu ministério não é aprovado pelo quanto vocês pregam ou conhecem. Deus aprova vocês como ministro de ministério e igreja se vocês forem bons pais. O povo pode até aclamar e bater palma para vocês. Deus pode estar para vocês calado. Porque o que atrai a atenção de Deus na vida de um ministro não é o quanto ele faz que chama a atenção dos outros. É o quanto ele faz que atrai a atenção de Deus. Jesus não fez nada até os seus 30 anos de idade. Só sentado aprendendo, sentado aprendendo. Mas quando ele vai no Rio Jordão, o pai se levanta para descer e falar: todos vocês aí no Jordão, esse é meu filho amado. E a gente se deixa levar em meio à necessidade da obra. Se chega alguém já tocando bem, pô, Deus atendeu minha oração, meu irmão. Pô, isso é de Deus, estava precisando. Chega um ministro que se diz ministro, blá, blá, pô, Deus é tremendo e tal. O que avalia essas pessoas não é o quanto ele tem de dom, é o quanto ele tem de filho. Porque só é um bom pai quem sabe ser bom filho. Quero repetir isso, que eu falei que a coisa vai começar a estreitar. Só sabe ser um bom pai quando se sabe ser um bom filho. Essa região são áreas terrivelmente feridas na orfandade. E isso tem uma séria tendência a entrar para a igreja, porque a igreja não é parede, são vidas, são pessoas. E quando tem que se tratar essa questão de disciplinar, a gente vê a diferença, porque servo não aceita disciplina. Obreiro de diploma, de faculdade teológica, de ministério, não aceita disciplina. Porque para aceitar disciplina tem que se inclinar, amigo. Mas quando você vai disciplinar um filho, ele se joga porque filho é ensinável. Podemos dar um glória a Deus, amado? Então, quem é capaz de tratar essas coisas numa igreja? Apóstolos. Porque apóstolos são pais. Nós vamos, nas segundas-feiras que tivermos aqui, passar definições sobre o que significa ser um apóstolo. A primeira definição, anota. O que é um apóstolo? É aquele que tem uma missão de paternidade.
Diz a Bíblia, Abraão pega Isaque, o jumento e o servo para subir a montanha. Na hora de subir, sabe quem fica? No meio do caminho, o servo e jumento. Por que o servo ficou? Porque servo só faz o que manda. Já viu aqueles tipo de pessoa na igreja que o pastor não mandou, meu irmão? Não, eu estou esperando me mandar, não me mandou nada. Eu só faço o que me mando. Eu meter a mão no que não me mandaram fazer, não tem espontaneidade, é robotizado. Mas aqui em São Pedro da Aldeia não tem esse tipo de pessoa. Por que o jumento não subiu? Porque jumento empaca. Já viu essas pessoas que empacam? Não vou, não vou, não vou. Mas por que o filho subiu? Só um filho aceita ser o sacrifício. E por que às vezes pastores sofrem? Porque pastores não sabem identificar filhos. E por que não sabem identificar filhos? Não são pais. Aí para ele serve todo mundo, Paulo César. Vai, o negócio é encher a casa, meu irmão. Vem, não interessa, não tem critério, não tem nenhuma hora. Vamos embora, meu irmão. Mas pai não, pai sabe conhecer a essência de filho. Porque pai tem natureza conhecedora de, num cheiro, saber se é filho ou não. E aí eu te pergunto, nessa casa você é o quê? Jumento, servo ou filho? Agora todo mundo vai encher, né, a boca. Ah, filho! Se é filho, mostre as obras. Se você é filho, você não está no lugar baixo, você está no alto porque você aceita seu sacrifício. Ué, por que o glória a Deus diminuiu agora? Já vai começar um relinchar aí, né? Pergunta quem está do teu lado. E aí, meu irmão, dos três, você é o servo, jumento ou filho? Quem tem que estar presidindo uma igreja é apóstolo? Não, mas quem tem que estar presidindo a igreja tem que estar debaixo de uma cobertura apostólica. Porque está presidindo como filho, que tem um pai para projetá-lo, que tem um pai para guiá-lo, que tem um pai para coordená-lo, que tem um pai para lhe dar segurança. Uma das funções de um pai para com um filho é nutri-lo, principalmente emocionalmente, para dar segurança de, na hora dos seus conflitos, ele ter uma imagem qual? Olhou para o pai, a coisa já muda de dizer, eu tenho um pai. Vai, sai. Na hora, né, meu pai, né, biológico, ele já tem a semente, mas para decidir tal, uma vez eu tive um conflito no ministério, um pega para capar, gente querendo me bater e fazer e acontecer e tal, no dia de uma reunião que teve lá, onde foi marcado para decidir algo, quem aparece lá? Meu pai. Sentou lá no último banco, só para me mostrar a presença dele. Quando eu vi meu pai, falei, quem vai me bater agora, meu irmão? Meu pai está lá. Se eu não tenho pai, alguns demônios abusam de alguns ministros, porque sabe que ele não tem pai, meu irmão. Mas alguns demônios são limitados, dizendo, daqui para cá você não passa. Por que daqui para cá você não passa? Ela tem pai! Aleluia!
Dá um abraço no teu irmão e diga: vale a pena ter um pai apostólico. Sabe por que alguns aqui foram abusados do seu destino? Porque seu pai foi um pai ausente, meu irmão. Quer ver uma coisa? Quando uma filha, moça, menina, tem um pai, até namoradinho se intimida a ter que chegar, porque tem que falar com o pai dela. Mas se não tem pai, meu irmão, vamos chegar, vamos fazer e acontecer. Mas a vida, a presença de um pai é certeza de que aquele filho está seguro. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Que a casa de amor em São Pedro da Aldeia, a casa de paternidade São Pedro da Aldeia, a casa de paternidade aqui em Unamar, não é mais órfão, tem um pai! Oh, há uma marca aqui de que essa casa é uma casa marcada com um selo apostólico. Se tem apóstolos, tem pai. A questão não é de ter orgulho de abrir boca e bater no eu sou apostólico. Não é o fato de ser apostólico. É a questão de você ser seguro em dizer: a casa que eu congrego é uma casa de paternidade. Tem pai. Quando eu começo a mergulhar nisso, eu viajo. Apóstolos são os que têm uma missão de paternidade. Em outra segunda-feira vocês vão aprender que apóstolo é um delegado, apóstolo é um promotor de justiça, apóstolo é um enviado. Vocês vão aprender muita coisa, mas a gente tem que começar nessa base aqui. Apóstolos são aqueles que têm uma missão de paternidade, porque apóstolos preparam seus filhos para entrar no destino, porque apóstolos são pais de destino. Anota essa. Apóstolos são pais de destino. Ninguém sabe coser melhor uma roupa, uma veste para filho, a não ser pai. As mães são muito boas nisso, mas os pais não são bons, os pais são excelentes. Sem saber, na minha época de criança para adolescente, eu não gostava de sair com a minha mãe, mesmo minha mãe tendo bom gosto, mas eu gostava de sair com meu pai, meu irmão. Vamos lá, coroa, vamos dar uma volta. O que o senhor acha dessa roupa aí? Não é legal para você, não. O senhor acha desse sapato aí? Não. Negão, vem comigo, vem. Entrava na loja, veste esse negão aí. Esse sapato aí. Isso. Não, essa calça não. Então. Quando eu saía com a roupa, e no dia que eu colocava, os garotos, colega, falava assim, ó, ih, presença, quem te deu essa roupa foi teu pai, não foi? Os demônios têm que falar, ele está bem vestido, por quê? Porque ele tem pai. Outra lá, sou, vai, sai. Queridos, a gente vai chorar muito mergulhando em paternidade, porque o pai gastou tempo cosendo a veste para José, porque o pai falou, esse filho é filho de governo. No tempo certo ele vai entrar no governo e vai ser o governador do Egito. Imagina, um irmão não poderia vislumbrar isso. Um tio, um avô não poderia vislumbrar, mas um pai quando olha para os filhos assim, fala, ih, rapaz, lá abandou. Unamar, aleluia, São Pedro da Aldeia vai ser sacudida, porque a veste que eu estou tecendo, filha,
A veste que eu estou tecendo, filhos, vai promover uma diferença. Porque quando olharem assim, vão ver, ué, você tem o que eu não tenho?